amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Que o Senhor Jesus, o amigo, o companheiro de todas as horas, possa Ele mais uma vez, nesta noite, nos envolver e nos guardar em sua paz. Eu estava observando a programação aqui, o ambiente já foi até preparado para que eu possa ter inspiração para falar nessa noite. Me antecedeu Paulo Jorge, e quem vai falar depois de mim, semana que vem, é Marcelo Turra, então está ótimo, né? Já tem o clima emocional, mental, para dizer alguma coisa útil. E para mim é uma alegria muito grande estar no Trabalhadores de Jesus, porque esta casa fala de perto ao meu coração. Eu sempre que venho aqui, eu tenho que falar nisso. Então vai ser recorrente, frequente, hábito continuado. Nesta casa aqui eu tive um grande amigo, eu menino, ele já de uma certa idade, seu César. Seu César foi um dos pioneiros do movimento espírita em nossa região, trabalhador em que eu acompanhei nas reuniões de CRE. Eu sou daquela época, não parece não, mas sou. Nas atividades de reflexão em torno da organização do nosso movimento espírita. Se não existe, deveria existir em Cabo Frio um conteúdo falando da história, dos feitos, das realizações, dos percalços, das dificuldades destes trabalhadores da primeira hora. Eu sou do tempo do seu César, do Ari de Arraial do Cabo, né? Eu não preciso falar mais, porque daqui a pouco as pessoas vão estar adivinhando a minha idade, né? Então, meus queridos amigos, eu sou muito feliz de estar nesta noite, de falar sobre um tema interessante. As páginas espíritas continuamente falam para nós da necessidade da persistência, não é? É contínuo, é repetitivo. Para muitas pessoas seriam, quem sabe, uma página para se analisar antes do culto do lar, simplesmente. Ou para algumas reflexões ocasionais diante do mar do Peró ou do Forte. Muitos pensariam isso, mas vejam bem que elas trazem informações continuadas, falando de humildade, falando de orgulho, de perseverança. Se você quer a paz, se mantenha com fé, bom ânimo, apesar das dificuldades. E será que a gente de fato tem assimilado esses conteúdos, ou acham isso assim cansativo, fastidioso? Pensemos nisto, que é muito interessante para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. O que faz a gente sair de casa? 20 horas. Jornal Nacional. Novela daqui a pouco. Brasil jogando com Chile. Alguma coisa boa, diferente, deve fazer que a gente se movimente pelas ruas, cujas luzes alumiam ou iluminam o asfalto para nos chegarmos no núcleo espírita cristão. Conta-se que Jericó
Era uma cidade movimentada, um entreposto comercial. Para ali se movimentavam caravanas, negociantes, cambistas, indivíduos que buscavam refazer as suas forças na região aprazível, acolhedora. Fala-se que Cleópatra buscou aqueles ares balsâmicos, revigoradores, para alimentar as células físicas, buscando continuar na senda dos seus afazeres. Ali vivia um homem muito curioso, cujas as atividades se encontram inseridas nas páginas do Evangelho. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, um homem que saía pela sua cidade, indo à casa das pessoas para arrecadar taxas. Ele, judeu, funcionário do invasor romano, era detestado. E ele adquirira num leilão público, durante 5 anos, exercer essa função. Era um indivíduo detestado, abominado entre os seus pares. E ali ele desenvolvia as suas atividades. O dinheiro fácil, com algumas usurpações, lhe concedeu o luxo, a casa rica, tapetes persas, prataria, o ouro, as condições financeiras invejáveis. No entanto, o seu coração era vazio. Ele mergulhava em cismares, porque tinha a necessidade do contato com o outro, a afetividade. Ele não encontrava nas ruas, nas praças, porque as criaturas o rejeitavam, queriam distância dele. Era cruel, era perverso. Assim, quando acariciava os seus filhos, pensava ele num solilóquio, numa conversa íntima, de que quando tivesse uma boa soma de capital, de recursos, se afastaria de Jericó, iria para uma cidade bem distante, longe daquelas personalidades que o achicalhavam, zombavam, censuravam, porque ele era um tipo muito singular, baixo e gordo, com todas os respeitos a quem tem um quilinho a mais, outro a menos, né? E assim, naquela vida, ele, envolvido pela tristeza, pela angústia, ouviu um dia falar de um homem especial. Mas esse homem havia curado um amigo seu, Bartimeu, o cego. E aquele desejo intenso de ter um contato com um homem que fazia com que feridas fossem saradas, um homem que conseguia devolver mobilidade a corpos estrangulados pela paralisia, um homem que pelo simples olhar devolvia saúde a corpos enfermos. Ele queria ver Jesus. E um amigo lhe diz que entre os seus tarefeiros, entre os seus seguidores, continuadores, trabalhadores, existia um que ele retirou de uma coletoria
era um publicano, um cobrador de impostos como ele. Então, a sua alma se emociona, os seus neurônios se lhe dilatam e ele deseja intensamente conhecer um tal Jesus, que muitos falam que eram de Nazaré, que a sua fala era capaz de retirar um indivíduo do seu estado de tristeza, de agonia. Que força teria esse homem? Que o silêncio se fazia, sua voz como uma música encantadora, de quebrada em quebrada, se dirigia aos arcanos do coração. Ele queria escutar aquela voz, vê-lo. Uma algarávia, um tumulto. As pessoas falam: eis que o Rabi se aproxima da cidade de Jerusalém. Ele hoje estará em Jerusalém, passará numa estrada próxima e ele sai em correria. Se aproxima de onde o tal Jesus iria transitar. Mas observa que o povo é compacto, ele é baixinho, gordinho, de tal maneira que aquilo ficou uma barreira humana, um muro humano, ele não podia enxergar, ver quem passava. Olha uma árvore, uma figueira. E ele sobe rapidamente a figueira desgalhada e observa um homem vestido à moda nazarena a se aproximar. Narra Amélia Rodrigues a beleza do Cristo, uma epiderme sem igual, olhos tão belos, que o seu simples olhar a pousar em alguém traz um clima de tranquilidade e amenidade. Ele observa Jesus, ele quer ver, ele não quer falar, ele quer observar. O homem se aproxima e de repente para, estaca o passo, olha, observa aquele sujeito na árvore e diz, sem conhecer: Zaqueu, desça aí, meu amigo. Eu fico imaginando a emoção. Zaqueu, ele nunca vira Jesus, e Jesus fala do seu nome: Zaqueu, desce, corre, amigo. Sai desta árvore e vem para o chão, porque hoje eu quero ir lá na tua casa bater um papo contigo, Zaqueu. Aí ele saiu correndo, em disparada, emocionado, pensando, refletindo. Chega em casa, fala com os filhos, fala com a mulher: mas será que ele vem? Vamos preparar. E prepara guloseimas, salgadinhos, a moda dos espíritas hoje. E espera Jesus com um jantar daqueles. Mas será que ele vem? E a hora? Então, Jesus se aproxima. Como sempre, os caluniadores e fofoqueiros, que não existe aqui, só lá em Araruama. Senhor, mas o senhor vai entrar na casa desse camarada? O senhor vai penetrar a residência desse homem? Desse pecador? Desse espoliador? Desse enganador? E Zaqueu ouve, escuta. Aquilo era como uma navalha a retalhar suas carnes, porque ele sabia, detestado pela sua função, pelo seu trabalho, pelo que ele realizava. Ele diz: Senhor, dou 50% dos meus haveres, dos meus bens, aos pobres. E se eu enganei alguém, se eu fraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Se eu fraudei, hein? Já naquela época tinha corrupção, hein? Se eu fraudei, hein?
Ele já botava a mão no bolso das pessoas. Então, Senhor, entra na minha casa. Aí Jesus lhe diz assim: hoje adentrou esse templo doméstico, essa residência, a salvação. Porque esse é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio, Jesus veio, para resgatar o que estava perdido e enganado. E ali, Jesus, naquela noite, confabula, fala, conversa, instrui. Um homem que era mergulhado na vaidade, no orgulho, na prepotência, caiu em si em ouvir falar de Jesus. Olha só a força magnética das realizações do Cristo. Ouviu falar, mas ele estava cansado, sim, mas ouviu falar de Jesus. Num diálogo em sua casa, numa conversa, ele muda. Há quanto tempo nós estamos para mudar? Há quanto tempo nós estamos para alterar comportamento? Não para sermos santos. Não, santos não. Alterar comportamento. E não fazemos. Olha as páginas lidas e que não damos importância a ela. Por exemplo, não são os espíritas de Cabo Frio, mas vocês já ouviram falar de Eurípides Barçanufo? Ouviram, né? Um espírito, quase um anjo. Eu chamo de Eurípides quase um anjo. Ele desencarnou e foi para o mundo espiritual construir um hospital. Um hospital para espíritas. Porque os espíritas estão desencarnando de maneira muito dolorosa, sofrendo profundamente. Por que que os espíritas estão nesse quadro e que precisa de um hospital? Não é aqui em Cabo Frio, mas muitas vezes a pessoa é orgulhosa, não é verdade? O orgulho, o indivíduo olha o outro por cima, se acha superior, né? Se acha melhor do que as pessoas. O indivíduo que muitas vezes ele não quer ser o servidor, ele busca cargos. Aqui não tem isso, mas por aí é complicado. Ele quer ser o coordenador, o diretor. Mas se tem um prato de sopa para distribuir, a pessoa não quer fazer. Só sabe fazer palestra. Como que palestra levasse alguém para o reino do céu? Se a coisa mais fácil é falar. E a gente falar, dizer, né? O importante, o que define o meu futuro são as minhas atitudes, né? A atitude na família, no trabalho. No trabalho é um déspota. Persegue as pessoas. Mas adentrou o portão da casa espírita. Não é aqui, gente, isso é em outro lugar. Adentrou o portão da casa espírita. Ó, meu irmão, como vai você? Tudo bem? Que Deus esteja contigo. E os bons espíritos. Que a paz te acompanhe. Em casa, grita com a mulher. Xinga os filhos. Isso não é aqui, gente. Para mim ir embora para Aruama hoje. Isso não é aqui, hein? O que o Espiritismo está fazendo em nossa vida? Que não despotencializou o egoísmo. Né? Adoramos fazer palestra, mas limpar o centro da casa ninguém quer. O centro espírita. Não, isso é tarefa para os inferiores. É. E assim os espíritas estão desencarnando, com dificuldades extremas. Porque muitas vezes, como diz André Luiz em Mensageiros, desperdiçam as suas tarefas, abandonam seus afazeres. Por quê?
Ah, porque eu não gostei de fulano. Ah, é? É. Hoje, fulano me disse uma coisa que eu não gostei. Então eu estou magoado. Aí se afasta da casa, com o mesmo sentimento que motivou o fracasso do passado. Os obsessores instigando, influenciando para que novamente fracasse no trabalho do bem. Quantos lares se desfazem ao toque de incompatibilidade de gênios? As pessoas muitas vezes acham que o casamento é um mar de rosa. E ali no dia a dia, as dificuldades, os problemas, mas os amores, as ternuras. Ah, eu não aguento mais com ele. Eu vou ver se eu resisto nesta vida. Na próxima, eu não caso com esse traste. Daqui a pouco se desfaz o casamento, porque não houve um entendimento entre as pessoas que reencarnaram com aquele objetivo. Não, mas agora é assim, é incompatibilidade de gênios. Eu não tolero mais isso. Aí, os filhos, cada um vai para um lado, a animosidade, o desespero, e aquilo que foi programado, sim, gente. Sim, é o que os espíritos falam, a não ser que a gente está lendo as coisas e dando uma interpretação pessoal. É exatamente isso. Evidentemente, coloca os benfeitores espirituais. Se a coisa encaminha para a agressão e para a violência, tudo bem. Mas se há uma possibilidade de reflexão, de ponderação, diz Joana de Ângeles em nome das crianças, dos meninos, e de um ressignificar de vida, que possamos refletir nesse sentido. Muito bem. O Holocausto. Vemos essa situação perpetrada na Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram assassinados. Homossexuais, ciganos, deficientes. Porque o indivíduo que subiu ao poder político, ele achou que o alemão era uma etnia pura, uma raça superior. E no top do seu orgulho, da sua prepotência, do seu egoísmo, mandou dizimar os inferiores. Imaginemos isso. Colocam os espíritos que o orgulho aliado ao egoísmo é o produto desses sofrimentos de nossa sociedade, meus queridos amigos. A humildade é uma virtude muito esquecida, extremamente esquecida por nós. Não toleramos acusações, não toleramos um verbo ácido, as dificuldades no ambiente de trabalho, não levamos desaforo para casa, não temos paciência. Em nossos lares, muitas vezes, as pessoas que trabalham conosco, as nossas empregadas, as nossas secretárias, são pessoas espizinhadas, são pessoas exploradas, são pessoas maltratadas por nós, que nos dizemos cristãos. São pelas coisas pequenas do dia a dia, do relacionamento, que se constroem as maiores, as grandes. Quando Jesus trouxe o Evangelho, nada ele escreveu. Nada, absolutamente nada. Ele traz informações dos reinos divinos. O Evangelho é um livro? O Evangelho é um texto? O que é o Evangelho? Pode ser isso. Mas mais do que isso, é uma orientação segura para aquele que quer a felicidade. Mas todos nós já sabemos que a felicidade não se inclui num banho na praia do Peró. Nem você comprar o carro, nem você ter a sua casa. Isso não é felicidade. Daqui a pouco você sabia que você vai morrer?
Sabia que aqui tem uma lista de quem vai primeiro. Pode ser eu, na estrada para Aruama, ter um acidente e desencarnar. Pode ser. Nós vamos desencarnar, todos nós. E Jesus traz uma orientação para todos. Mas acontece que a gente lê, mas não quer aprender. E a gente acha que vir à casa espírita, estão adquirindo um passaporte para o mundo espiritual. É um engano. Todos vão morrer, todos vão desencarnar. E o que acontece depois do desencarne? Os espíritos estão apresentando. Mas parece que a gente está querendo outras coisas, não se dando conta disso. Isso vai ser a sua felicidade. A sua felicidade é quando você se preocupa com a felicidade do outro. Ah, não. Você só vai ser feliz assim. O resto é ilusão. Se você não se preocupar com a felicidade do outro, é inferno na certa. Não tem. Me apresente diferente. Porque Jesus disse: amar o próximo com a si mesmo. Amar o vosso inimigo. Fazer o bem é que vos faz o mal. Evidentemente que nós temos que ter um trabalho de autoconhecimento. Vejamos, meus queridos amigos, que é muito bom ler uma página edificante. Mas nesta noite, quando você sair daqui e for para a sua casa, a sua cama te espera. Você não usa mais cobertor, você usa edredom. Se tiver calor, você pega um controle remoto, aperta um botão, ar agradável. A sua televisão é de tela plana, via internet. Mas ali, na esquina, o bem te espera. Mas é isso, meu amigo. Você quer outra coisa? Você quer o quê? Uma palestra de ciência? De filosofia? Para atender os teus neurônios? Isso não te leva à melhoria íntima. Poderá te levar se ela tiver um conceito nessa direção. Mas ali fora, na marquise, o teu irmão chora em desespero. Ou até mesmo dentro da tua casa, o teu filho está agoniado. Porque você não ouve, você não dialoga com ele, ele já está no quadro de depressão. Por quê? Porque traz dores na alma, aflições no mundo íntimo. Mas você está muito preocupado com o seu trabalho profissional. Você está muito preocupado com as suas atividades sociais. A família é deixada à margem. E ele daqui a pouco se encontra na rota da criminalidade, do tóxico, ali fora. Muitas pessoas passam fome. O que você faz? O que nós fazemos por essas pessoas? Quantas páginas nos orientam? O que a gente precisa mais? Palestras? Para quê? Sim, vamos refletir, vamos pensar junto, ótimo. Mas os próprios livros estão aqui a nos oferecer a mancheias orientações para a nossa felicidade. Mas a gente não utiliza disso. A gente queria comprar ali na farmácia uma cartela de amor ao próximo. Uma cartela de fraternidade que eu a tomar, estaria resolvido. Os espíritos colocam que as depressões, que as cardiopatias, que as úlceras, nós trazemos dos nossos cânceres, as faringites crônicas, as sinusites crônicas, nós trazemos dos nossos erros passados, conduta. E que Jesus oferece um material de reflexão, para que a gente altere o comportamento, para que encontremos saúde. Quando você odeia alguém, quando você mergulha no ressentimento, quando você mergulha no orgulho, na vaidade, na prepotência, na maledicência,
você constrói energias que se jogam para o seu corpo. Desestabiliza a sua saúde, desestabiliza o seu equilíbrio, o metabolismo celular, e faz com que as enfermidades ocorram. É assim que o processo se verifica e se dá. Como reverter isso? Sendo melhor, alterando pensamentos e emoções, pela educação, comportamento. Isso dá trabalho, meus queridos. Mas muitas vezes nós não desejamos. Nós não nos mobilizamos. Porque isso é algo que vai mexer com o nosso esforço. Quantas pessoas, quantos nós estamos presos ainda ao orgulho, né? Presos. Quando a gente assume um cargo profissional, aquela posição nos toma o raciocínio, nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, já não falamos como antes, já não nos dirigimos de maneira educada, cordial com as outras pessoas, e sim de maneira áspera, simplesmente por algo passageiro, que daqui a pouco se desfaz. Jesus coloca de que aquele que quer ser o maior, seja o servidor de todos. Muitas vezes nós estamos nas casas espíritas e a gente tem um comportamento de maneira arrogante com os companheiros. O que nós estamos aprendendo de espiritismo? Não estamos falando de criaturas que sejam anjos puros, mas que tenham um mínimo de desejo de alteração, porque o ser feliz, o estar em paz, passa necessariamente pelas nossas modificações, porque senão nós estaremos enganando, nos ludibriando, para daqui a pouco mergulharmos nos equívocos e nas dores inenarráveis. Comemoramos agora uma centena e um pouco mais de O Céu e o Inferno, quando ali Allan Kardec traça de maneira primorosa as experiências daqueles que atravessaram o portal da morte, com as consequências dos seus atos. Nós lemos, nós refletimos, mas muitas vezes nós não aprendemos. E no dia a dia estamos fazendo as mesmas coisas. Né? As mesmas coisas. Vamos passar um pouco para frente, senão nós não saímos daqui à meia-noite. Os espíritos colocaram que a virtude do nosso tempo é a inteligência, o desenvolvimento intelectual. E o nosso vício, a indiferença, a insensibilidade moral. Olha que coisa interessante que nós estamos vendo nesta hora. Nós estamos muito desenvolvidos intelectualmente, né? Mas no que se refere ao sentimento, ao desenvolvimento ético de cada um de nós, a coisa está tacanha, pequena. Né? Como assim? Se nós vamos muitas vezes, isso não se dá aqui, obviamente, a um cartório resolver alguma coisa. Se tem alguma dificuldade, a gente acha que podemos ter uma facilidade molhando a mão de alguém. Se nós estamos muitas vezes no trânsito, e se alguém nos para, e o nosso extintor está fora do prazo de validade, quem sabe temos uma atitude inconsequente para ver se o funcionário do Estado alivia a nossa multa. Então nós, muitas vezes, somos os colaboradores
desta situação, desses quadros que aí se encontram, né? A indiferença pelas coisas que acontecem, porque o Emmanuel coloca que Jesus, ele não distingue o templo e a oficina. Olha que coisa fabulosa. O que a gente aprende aqui é para a gente colocar lá fora. Diz Emmanuel numa página linda, de que o homem que pinta a parede de um prédio, ele realiza um processo religioso, como aquele que está limpando a rua, realiza um processo religioso e espiritual em colaboração com a divindade, porque ele busca manter a casa planetária em condições para que nós possamos usufruir dela. Então, o que nós assimilamos aqui é preciso ser levado para fora. Na instituição, na associação de moradores, no Lions, no Rotary, nos grupos filosóficos, onde for, para que possa, com uma influência saudável, com os nossos apontamentos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, e a pouco mudando a configuração da realidade aí fora. Muitas vezes, os pais são os verdadeiros educadores do filho. A educação é compromisso da família, a escola da instrução, mas a responsabilidade primacial é da família, e a família muitas vezes abandona esse processo de educação nas mãos das babás eletrônicas, de outros funcionários que não eles, que foram preparados e tiveram essa oportunidade. Deixamos de acompanhar nossos filhos nas companhias, na saída à noite, ao bar, ao show. Muitas vezes o menino chega um pouco tonto, um pouco desnorteado, e chegou a primeira vez, e chegou a segunda e a terceira. Encontramos no seu tênis um cigarro de maconha, conversamos com ele, ele disse: mamãe, papai, eu vou deixar, nunca mais. E a gente acredita simplesmente naquilo, numa conversa rápida. E aí, os nossos shows, os nossos compromissos sociais passam a não deixar que atendemos aos nossos entes queridos, às nossas famílias, num processo de orgulho, de egoísmo, que daqui a pouco faz com que as dores não programadas se lancem sobre as nossas cabeças. É um filho envolvido na toxicomania. É um filho envolvido na criminalidade que nós estamos vendo nos dias que correm. Muitas vezes, pela falta do afeto, do carinho, daquelas conversas, da orientação, do encaminhamento. Precisamos pensar sobre isso, porque esses comportamentos vão daqui a pouco ser indagado de nós. Veja a ficha de João Mateus, quando o irmão X coloca de maneira muito clara: pregador, fez não sei quantas palestras, participou de não sei quantas reuniões mediúnicas, deu não sei quantos passes, mas era irritado, era rude, era um indivíduo que não atendia as pessoas com respeito. Ao desencarnar, com todo o espiritismo, foi para as regiões de dor e de sofrimento. Essa é a nossa hora, meus amigos. Nós somos os trabalhadores de última hora, se não aproveitarmos a oportunidade para sermos melhores, para aperfeiçoarmos a nossa personalidade, não teremos direito a um acesso
a um patamar de harmonia, de tranquilidade e de paz. O céu nunca foi e não será construído pela ociosidade. Difícil é mudar vícios, sentimentos negativos? Sim, o é. Mas precisamos dar o primeiro passo nessa direção. Atender os nossos compromissos. Os médiuns, por exemplo, colocam os espíritos que um sentimento que as entidades inferiores atiçam nos médiuns é o orgulho, que é o sentimento que menos a criatura confessa a si mesmo. Eu nunca vi coisa igual na casa espírita. As pessoas chegam à instituição espírita e querem ir logo para a reunião mediúnica. Eu nunca vi isso. Na minha casa, certa vez, chegou um companheiro e colocaram aquele senhor para falar comigo. E ele trazia um envelope pardo nas mãos. E disse assim: meu amigo, eu estou aqui lhe apresentando o meu diploma de médium. Eu nunca tinha visto isso na vida. Diploma de médium, um certificado de médium. E esse certificado, ele está autorizado a exercer a mediunidade em todo o território brasileiro. Eu achei fantástico aquilo. E depois ele ainda me tirou uma carteirinha, me deu uma carteirada de médium. Aquela carteirinha de médium. Portanto, eu preciso participar da reunião mediúnica em sua casa para que eu dê continuidade às tarefas parafísicas. Muito bem. E a gente colocou para ele que a nossa casa não seguiria esses trâmites, orientamos. Ele logo se aborreceu, se chateou. Vejamos que muitas vezes nas instituições o indivíduo chega que diz que ele é o tal, que ele é um médium. E para tanto ele precisa desenvolver, e as pessoas levam logo para a reunião mediúnica, não atendendo às recomendações de Allan Kardec. Se estuda muito pouco Allan Kardec, infelizmente. Se estuda tudo. Tá gravando aí? Dá uma desligadinha aí para mim. Li uma obra, obrigado. Li uma obra que só Jesus Cristo vende igual água. Eu tenho até vergonha de dizer o que eu vou falar para vocês aqui. De vez em quando, não está gravando não, né? Está gravando não, meu querido? Então, eu tenho até vergonha de dizer o que eu vou falar para vocês aqui. De vez em quando eu pego uma obra dessa. Na nossa... Allan Kardec fala da necessidade da gente ter determinados critérios. Qual é o critério kardeciano, se perguntar? As pessoas não sabem, geralmente não sabem, meus queridos. Eu tenho aqui uma comunicação mediúnica. A palavra de um espírito é de um espírito. Não quer dizer que aquilo seja uma verdade. Nós temos que passar pela universalidade dos ensinos. Universalidade dos ensinos, concordância e generalidade. A gente aceita qualquer coisa, divulga na casa espírita qualquer coisa. Qualquer coisa. Um dia eu fui falar numa casa espírita sobre o caráter da revelação espírita. Aí falei. No final, alguns companheiros vieram me cumprimentar e tal. A diretoria foi para a cozinha. Nunca mais fui chamado. Por quê? Porque tem ideias contrárias ao pensamento kardeciano. Meu compromisso é com Jesus e com Kardec. Sem radicalismo. Kardec nunca foi radical. Nunca foi radical. Nunca foi. Não existe isso no dicionário. É as pessoas que querem amoldar o espiritismo à sua maneira, à sua ótica, né?
Hoje tem casas espíritas que fazem terapia alternativa, dizendo que aquilo é uma prática espírita. Se você faz uma abordagem, o orgulho vem à tona. Aqui é minha casa, eu faço o que eu quero. Muito bem, porque é o som que sai da boca do invisível desse mesmo. Eu quero que faça aqui. Deve ser esse som que sai. Queridos. O espírito do Dr. Mágico é um espírito que acompanha as atividades da nossa casa, dita por Divaldo Pereira Franco, desde remoto tempo. Ele disse assim para mim certa vez, há poucos dias: meu filho, hordas de obsessores de técnicas diferentes estão adentrando no movimento espírita para desarticular. E a gente observa isso. Adianta falar. A gente fala que uma obra dessa é uma obra ruim, mas chega lá, tem tudo, rapaz, aquela coisa toda. Por certo, ninguém tem tempo para ler tudo, mas pelo amor de Deus, em nome do Cristo, nós deveríamos ter cautela naquilo que a gente oferece aos outros, para dizer que isso é espiritismo. Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. E se a gente fala, a gente não presta. Aquele orador careca de Araruama não presta. Ele fez umas colocações incoerentes. Será que são colocações incoerentes? Vamos ver o nível do nosso orgulho, da nossa consciência em relação à doutrina espírita, fazendo uma autoconsciência, um autoconhecimento. É assim que a gente vai vencer o orgulho, fazer um processo de autoconhecimento, se conhecer, se perceber. Nós queremos fazer um espiritismo particular, à nossa moda, ao nosso talante. Não gostamos de ouvir as verdades, diz a psicologia. Aqueles comportamentos que nós indicamos na personalidade do outrem, o outro funciona para nós como um espelho onde a gente vê a nossa imagem refletida. Orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro. Quando a gente fala isso com frequência, é porque esse tipo de atitude existe em nós. E nós colocamos uma máscara que não gostamos de enxergar para perceber aquilo que a gente detesta em nós. Mas como temos um processo de ilusão, jogamos no outro, para que o outro seja massacrado com as nossas colocações mentirosas e equivocadas. Devemos fazer isso. É importante a gente fazer isso. Mas isso dá trabalho, as pessoas não querem, né? Mas essa é a proposta. Essa é a orientação educativa dos benfeitores e do Cristo, sem o que a gente não chega no reino dos céus. E a prática do trabalho no bem, a caridade, noite fria. Vamos sair na noite fria? Leva os seus filhos para aprender a dar um prato de sopa àquele que não tem um pedaço de pão para comer, para que ele dê valor ao que sobra na sua casa, a que ele dê valor à cama confortável e acolhedora, com um cobertor, com a televisão de tela plana, os tablets, o iPhone. Em vez de ter um, tem 3, não sei para que tanto. Para que ele dê valor a isso. Levar ele numa atividade beneficente, num ambiente de favela, para ele ver aquelas crianças que não têm o agasalho, que não têm a vestimenta, que não têm educação. Mas ele tem tudo. E muitas vezes não dá valor. Para que a solidariedade possa se movimentar no seu coração. Quantas mulheres que não podem, em noite semanal, fazem vasilhames de sopa e distribuem aos indigentes que clamam um grito de fome no seu estômago, que a boca explode.
nós podemos fazer, desde que nós queiramos, para que sejamos felizes nesta vida já, para que no após, a noite chegando em nossos olhos, possamos usufruir de paz, dando compromisso ao planejamento que todos nós sabemos aqui. Nós estudamos isso frequentemente, todo dia. Mas a gente estuda isso para quê? Para que nós vemos semanalmente 20 anos, 15 anos, 10 anos no Trabalhadores de Jesus, estudando a mesma coisa? Nenhum exercício é realizado, é produzido. Nós continuamos a ser as mesmas pessoas, egoístas. Isso não é aqui não, isso é lá em Araruama. Descaridosas, impacientes, enganadoras. Para quê? O que o Espiritismo está fazendo em nós? Está nos melhorando? Está fazendo vencer o orgulho? Ah, não, eu não levo desaforo para casa. É a cultura do mundo. A cultura do mundo é a cultura do violento, do agressivo. A cultura do Cristo é totalmente diferente. Está aí. Se alguém te calunia, silencia. Os Espíritos falam isso. Mas a gente não aprende. Ah, não. Falou de mim, vai escutar. Aqui não, isso é lá em Araruama. A gente não aprende. Está aqui. Se você pegar todos esses livros, tem orientação sobre isso. E nós estamos debruçados sobre eles frequentemente. Não é ser santo, gente. Não é ser santo. Presta atenção. Não é ser puro. Nenhum de nós é. Mas o mínimo. Uma coisa pequena. Em dose homeopática. Por que nós vamos querer mudar, se a gente deseja um mundo melhor, se nós não mudamos? Nem dentro da nossa casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, dentro da casa espírita, aqui não existe, é por aí. O pessoal se odeia fraternalmente. Aqui não tem isso, mas por aí é complicado. Aqueles espíritos que estão antipáticos, se antipatizaram com os outros companheiros. E não falam tão de mal. Você já viu, gente, espírita de mal? Não, peraí. Aí ficou difícil, né? Ficou difícil. A gente quer o céu, mas só o inferno mesmo, não tem jeito não, né? Não é ser puro não, gente, repito, não é ser anjo, mas pelo amor de Deus, espíritas estão ficando de mal com o outro, não falam com o outro, porque meu santo não cruza, agora não vai falar santo, meu espírito não cruza com o outro. Gente, se você reencarnou, justamente tem a informação da reencarnação para o ajuste, seja na família, na sociedade, na casa espírita. Meu Deus! Por isso que um espírito da magnitude de Eurípides Barçanufo teve que criar um hospital, podia estar fazendo muitas outras coisas, teve que criar um hospital para espírita, porque não tem jeito, perdendo oportunidade. Quantos companheiros estão na tarefa, se aborrecem, vão embora? Orgulho, querido. Ah, não vou ficar mais nessa casa não, porque não, lá tem umas pessoas que não dá para mim. São os espíritas itinerantes, espíritas beduínos, vivem pulando de casa espírita, o orgulho presente na alma, perdendo a oportunidade, fracassados na tarefa. Então, meus irmãos, nesta hora, vamos aproveitar a nossa oportunidade de despotencializar em nós o orgulho muito presente na família, no trabalho, na sociedade. Exercitar a humildade, que vai nos granjear paz e harmonia e bem-estar. E um dia quando deixarmos a terra, depois das atividades perseverantes, em nome da educação íntima,
possamos dizer assim: Pai nosso que estais alhures, mas também aqui e acolá. Venha, Senhor, até nós, mas venha agora o seu reino de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida, na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Dai-nos, Senhor, o pão biológico que todos necessitamos, como também, Senhor, o pábalo, o alimento da alma, Senhor. Ó Mestre, que a sua vontade se faça no universo incomensurável, como na gleba terrena. Permita, Senhor, que não caiamos em tentação, nos liames da obsessão. Livra-nos, nós e todos os trabalhadores do bem, do desequilíbrio, e permita, Senhor, que continuamente todos os homens, todos os seres humanos da terra, de Cabo Frio, dos trabalhadores de Jesus, em nome da luz, amém. Muita paz para todos.